Foi um daqueles momentos que não precisam de anúncio para se tornarem memoráveis. Imagine o homem mais poderoso de uma nação inteira, sentado no epicentro do poder político, cercado por assessores, conselheiros e protocolos, desviando o foco de guerras comerciais, crises diplomáticas e decisões que poderiam mudar o rumo do planeta para se preocupar com piadas de um apresentador de televisão. E não foi uma irritação passageira, dessas que se resolvem com um suspiro e um copo de água. Foi algo que atravessou paredes, transbordou do ego e chegou até os corredores mais fechados do poder. Em 2018, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não apenas se incomodou com Jimmy Kimmel, ele mobilizou o aparato presidencial para tentar silenciá-lo. Segundo relatos, pelo menos 2 ligações partiram diretamente da Casa Branca para a Disney, dona da emissora onde Kimmel apresenta seu programa. Não eram simples chamadas formais, com cumprimentos cordiais e protocolos burocráticos. Eram recados carregados de uma emoção que não combina com o cargo. Raiva pura. A ordem implícita estava ali, cristalina. Coloquem um freio nesse homem. É quase impossível não se perguntar que tipo de líder decide que a prioridade do dia é pedir que um comediante seja contido. E mais, o que passa pela mente de alguém que acredita que, ao pedir censura, não deixará claro o quanto foi atingido. A cena, se imaginada como um roteiro cinematográfico, beira o absurdo. Um assistente entra apressado no salão oval, não para falar sobre uma decisão militar urgente ou um movimento econômico estratégico, mas para informar que o apresentador da madrugada anterior passou dos limites. O presidente, com o senho franzido, ordena: façam alguma coisa. Não é uma piada. É o registro de um governo interrompendo sua engrenagem para lidar com algo que na superfície parece banal, mas que, nas entrelinhas, revela um traço profundo à vulnerabilidade de um ego que não admite ser alvo de humor. É aí que a história começa a ganhar outro contorno. Não estamos falando apenas de um chefe de Estado que se incomoda com críticas. Isso é comum, previsível até. Estamos diante de alguém que transformou a provocação em uma questão de honra. Um líder que não consegue separar o palco político das arquibancadas da plateia. E se não consegue rir de si mesmo, transforma a risada do outro em ameaça. Nesse ponto, fica inevitável se perguntar: será que o medo não é do que a piada revela, mas do eco que ela pode ter? Porque, no fundo, há algo que as pessoas que ocupam posições de poder conhecem bem. A sátira é perigosa. Ela não destrói com provas ou documentos, mas com imagens e frases que grudam na mente. Uma boa piada não só arranca risos, ela simplifica uma verdade incômoda, a ponto de qualquer pessoa conseguir repeti-la. E se ela for repetida o suficiente, vira quase um consenso. Talvez Trump tenha entendido isso melhor do que ninguém naquela noite. Talvez tenha percebido que Kimmel não estava apenas zombando dele, estava ajudando a moldar a forma como milhões de espectadores o viam. E aqui entra um ponto que pode mudar a percepção dessa história. O humor tem uma força que o discurso formal não alcança. Enquanto um discurso político precisa convencer, a piada penetra sem pedir licença. Ela não espera que você concorde, apenas provoca uma reação. É possível que, naquele instante, o presidente dos Estados Unidos tenha sentido que a narrativa sobre ele estava escapando do controle. Não por meio da imprensa ou dos adversários políticos, mas por meio de um apresentador com um microfone e um público disposto a rir. O curioso é que, nesse momento, não havia um grande escândalo novo, nenhuma revelação bombástica de bastidores. O que havia era uma sequência de comentários que cutucavam pontos sensíveis, detalhes aparentemente pequenos, mas carregados de simbolismo. E é justamente aí que mora a força de um bom comediante saber onde tocar para gerar desconforto. Trump, acostumado a dominar o espaço com frases de efeito e ataques diretos, encontrou em Kimmel
Alguém que não precisava gritar para ser ouvido, porque sabia que o riso era mais potente que qualquer contra-ataque mal-humorado. Mas se Trump reagiu assim, ligando para que o controlassem, o que isso diz sobre a relação dele com a própria imagem? O que diz sobre um líder que se sente ameaçado por um programa de entretenimento? Há quem diga que a fúria dele não era pela piada em si, mas pelo que ela insinuava, que por trás da postura imponente e das declarações inflamadas existia um homem que podia ser ridicularizado. E pior, que podia ser ridicularizado de forma tão simples que qualquer pessoa na sala poderia repetir a piada depois, sem perder o efeito. Talvez, nesse ponto, a pergunta mais interessante não seja por que ele se irritou, mas por que ele não conseguiu ignorar. Afinal, ignorar é uma arma poderosa. Se Trump tivesse deixado passar, a piada teria morrido na noite em que foi contada. Mas ao reagir, ele deu a ela um novo fôlego, multiplicando sua audiência e transformando um comentário passageiro em um caso político. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. Era noite e Jimmy Kimmel sabia exatamente o que queria fazer. Não era apenas mais um monólogo qualquer, daqueles que se apoiam em manchetes do dia para arrancar algumas risadas. Era um ataque cirúrgico, construído como quem afia uma lâmina antes de usá-la. Desde os primeiros segundos, a plateia sentiu que havia algo diferente no ar, uma energia elétrica, como se todos estivessem prestes a assistir a um duelo em que um dos lados nem estava presente no palco, mas todos sabiam quem era. Kimmel começou jogando luz sobre um território que muitos consideram perigoso, a vida íntima de Donald Trump. Não foi um mergulho raso, do tipo que apenas repete boatos já conhecidos. Ele preparou o terreno com humor, testou a reação do público com provocações mais leves e, quando percebeu que a atenção estava completamente presa nele, avançou. A cada frase, a sensação era a de que o apresentador segurava a respiração do auditório na palma da mão, dosando o quanto podia revelar sem que o riso desse lugar a um desconforto insuportável. E é aqui que essa história encontra quem vive em 2025, em um mundo saturado de informações, mas sedento por narrativas que exponham a verdade de forma nua e crua. Porque todos nós já estivemos diante de uma situação em que a máscara de alguém começa a cair. Pode ter sido no trabalho, quando um líder autoritário finalmente se expôs ao ridículo por um erro pequeno, mas simbólico. Pode ter sido na família, quando uma figura que sempre manteve o controle foi pega de surpresa por algo banal e não soube reagir. Esses momentos têm um valor especial. Eles mostram que ninguém está acima da vulnerabilidade humana. Kimmel foi meticuloso. Começou pelas piadas clássicas, aquelas que giram em torno do cabelo de Trump, e aqui não era apenas sobre estética. Ao zombar do penteado, ele atingia um ponto de orgulho e vaidade, um território onde qualquer crítica ecoa como afronta pessoal. É como aquela situação no cotidiano em que alguém comenta com um certo tom de ironia sobre o carro que você cuida obsessivamente ou sobre a sua casa recém-reformada. Não é o objeto em si que dói, mas o que ele representa: esforço, imagem, identidade. Em seguida, Kimmel atravessou para um terreno mais profundo, quase íntimo, como quem abre uma porta que deveria permanecer fechada. Ele falou sobre os hábitos noturnos de Trump, não apenas mencionando, mas pintando um quadro sonoro e visual. Comparou os roncos do presidente ao acoplamento improvável entre um trem de carga e uma motosserra, com um toque final de gaita de foles. O público gargalhou, mas por trás do riso havia uma tensão palpável. Era como se todos estivessem conscientes de que aquele tipo de exposição ultrapassa a barreira do humor leve e entra no território da humilhação deliberada. Se você viveu o suficiente para ver líderes e figuras de autoridade reagirem mal a críticas, sabe o que viria a seguir. Porque há um momento em que a piada deixa de ser apenas uma piada,
ela se torna um teste de controle emocional. Quantas vezes, em reuniões, alguém ouviu um comentário aparentemente inofensivo e respondeu com raiva desproporcional, revelando inseguranças que estavam bem escondidas? É nesse instante que o público percebe mais sobre a pessoa do que qualquer currículo ou discurso poderia mostrar. Para quem assiste a esse embate de longe, em 2025, a cena tem um sabor de reconhecimento. Vivemos tempos em que a exposição pública é constante e qualquer deslize pode virar combustível para comentários, memes e debates intermináveis. Muitos já sentiram na pele, mesmo que em escala menor, o que significa ser alvo de uma narrativa que não se pode controlar. Pode ser uma postagem nas redes sociais distorcida por alguém, ou uma conversa privada que se espalhou. O ponto é que, diante de um ataque bem construído, reagir de forma impulsiva só aumenta o alcance do golpe. E era exatamente isso que Kimmel parecia buscar. Não bastava fazer o público rir naquela noite, ele queria plantar algo na mente de Trump, algo que o acompanharia muito depois que as luzes do estúdio se apagassem. Ao falar de como Melania supostamente ria das piadas, ou de como ela dormia com fones de ouvido para não ouvir os roncos, Kimmel não estava apenas criando imagens engraçadas. Ele estava mexendo com a ideia de controle e respeito dentro da própria casa do ex-presidente. Quem já passou por um relacionamento sabe, quando a piada é sobre dinâmicas familiares, o impacto é muito mais profundo, porque toca em questões de intimidade e poder que não se resolvem com um comunicado oficial ou um post inflamado. Enquanto isso, na mente do público, a figura de Trump ia se moldando sob outra perspectiva. Não mais o líder de discursos grandiosos, mas o homem vulnerável à menor provocação. Não mais a imagem impenetrável, mas o indivíduo cujos defeitos podiam ser amplificados até se tornarem caricatura. Essa transformação na percepção coletiva não acontece por acaso, ela é fruto de uma técnica narrativa que qualquer comunicador experiente reconhece. É o mesmo princípio que vemos em histórias de família contadas à mesa do jantar. A anedota repetida tantas vezes que passa a definir como todos veem aquela pessoa. Para o público maduro de 30, 40, 50 ou 60 anos, que carrega décadas de observação sobre como figuras públicas reagem à pressão, há uma leitura ainda mais clara. Quando alguém tão visível reage de forma desproporcional a algo tão pequeno, abre espaço para que cada gesto seja interpretado como sintoma de algo maior. É como um vizinho que, ao ouvir música alta na casa ao lado, não apenas pede para abaixar o volume, mas chama a polícia. A reação revela mais do que a situação inicial. Naquela noite, Kimmel não estava apenas rindo de Trump, ele estava desenhando um retrato dele. E retratos, quando bem feitos, não precisam de legendas para serem compreendidos. O público sai com a sensação de que viu algo que antes estava oculto, mesmo que, na prática, tudo tenha sido apresentado como comédia. E essa é a grande arte do humor político. Falar de poder e fragilidade ao mesmo tempo, sem nunca perder o riso como pano de fundo. Entender esse tipo de reação exige mais do que acompanhar as notícias. É preciso olhar para a formação dessas personalidades, para o caminho que percorreram antes de chegarem ao topo, para os episódios que moldaram sua visão de mundo. É por isso que, se você quer compreender de forma profunda como figuras como Donald Trump ou Xi Jinping atuam e reagem no cenário atual, vale mergulhar nas histórias de suas vidas desde a juventude. Suas obsessões, estratégias e contradições não surgiram por acaso, foram forjadas em anos de decisões e confrontos. Um e-book especial reúne essas biografias com uma abordagem didática e instigante, oferecendo uma leitura capaz de conectar passado e presente de forma reveladora. Esse material está disponível no comentário fixado. Ao contrário das partes anteriores desse embate, Kimmel agora conduzia o público para um território mais psicológico.
Não se limitava a descrever comportamentos, mas insinuava o peso que certos gestos carregam. Falava de posturas em reuniões privadas, de olhares que tentam afirmar autoridade, de pequenas manias que revelam um controle obsessivo sobre a própria imagem. Quantas pessoas, ao assistir, não se lembraram de chefes ou figuras públicas que, para manter o ar de comando, precisavam vigiar até a maneira como seguravam um copo de água? Não é curioso como o excesso de zelo com a própria imagem acaba se tornando a pista mais clara de insegurança? Em um momento, Kimmel alterou o ritmo e lançou uma pergunta à plateia, não para obter uma resposta, mas para plantar uma ideia. O que aconteceria se um líder que construiu sua reputação na força da palavra fosse incapaz de se defender sem se contradizer? A sala prendeu a respiração. Essa pergunta ecoa em qualquer época, mas em 2025, em um mundo em que declarações e reações se espalham em segundos, o eco se transforma em avalanche. E se essa avalanche for provocada por algo tão simples quanto uma piada, o que isso nos diz sobre a solidez da liderança em questão? Ele alternava o tom como quem mexe nas cordas de um instrumento, variando entre sarcasmo aberto e um humor mais seco, quase analítico. Em um instante, arrancava gargalhadas, no seguinte deixava no ar uma frase curta, capaz de provocar reflexões incômodas. Era como assistir a um jogo em que a cada movimento as peças mudavam de posição de forma imprevisível, mantendo todos atentos ao próximo lance. E aqui surgia uma camada de provocação que ultrapassava o alvo imediato. Kimmel não estava apenas falando de Trump, mas convidando o público a olhar para todos os que detêm poder e perguntarem a si mesmos como essas pessoas reagem quando perdem o controle da narrativa. Você já reparou como alguns líderes parecem perder o equilíbrio não diante de crises reais, mas quando são confrontados por situações que, em teoria, deveriam ser irrelevantes? É quase como se a gravidade da ameaça não importasse, mas sim o fato de não terem sido eles a definir as regras do jogo. Kimmel parecia explorar exatamente essa lógica. Ao descrever situações domésticas, hábitos corriqueiros ou reações desproporcionais, ele mostrava que o verdadeiro ponto fraco não estava em grandes escândalos, mas nas pequenas rachaduras por onde a vaidade se infiltra. E, enquanto ele fazia isso, a reação do público ganhava uma intensidade diferente. Não era apenas o riso fácil, mas uma identificação genuína com a sensação de assistir alguém poderoso tropeçar nas próprias palavras. Quem já viu um superior se atrapalhar em público sabe que há algo de quase libertador nesse momento. Não pelo erro em si, mas porque quebra a distância artificial que o cargo cria. E se essa quebra acontecer diante de milhões de pessoas, como reconstruir a mesma autoridade depois? Kimmel sabia que cada detalhe contava. Evitava exageros que pudessem tornar a crítica menos precisa. Em vez disso, lapidava as palavras para que cada uma soasse como uma provocação calculada. E nesse jogo, ele não precisava levantar a voz para ser ouvido. Era a confiança na construção da narrativa que fazia com que a plateia se inclinasse para frente, curiosa pelo próximo passo. A cada virada de tom, ele lembrava que o humor, quando bem aplicado, é tão afiado quanto qualquer discurso político. Em certo ponto, a atmosfera se tornou quase íntima. Ele descreveu gestos que soavam familiares a qualquer espectador. O ajeitar nervoso da gravata, a pausa longa antes de responder a uma pergunta desconfortável, o uso de frases prontas para desviar de assuntos que não podem ser controlados. Quem assiste sente que já viu essa cena antes. Talvez em jantares de família, talvez em encontros de trabalho, talvez até no espelho. E de repente, a distância entre o palco e a vida real desaparece. Mas e se essa conexão entre líder e público não for construída por afinidade, e sim por fragilidade exposta?
E se o que aproxima as pessoas de uma figura pública não for sua força, mas o reconhecimento de que até ela teme se tornar motivo de piada? Essa inversão de expectativa mexe com a percepção coletiva, porque mostra que até os mais poderosos dependem da narrativa para manter sua posição e que, quando ela escapa, não há aparato suficiente para recuperá-la intacta. Ao conduzir essa parte de sua performance, Kimmel parecia menos interessado em vencer um inimigo e mais em revelar ao público como esse jogo funciona. Era um convite para olhar além do riso, para enxergar a mecânica por trás das reações. Afinal, o que é mais revelador? O conteúdo de uma piada ou a forma como ela desarma quem a recebe? Quantas vezes já vimos situações em que a resposta de alguém pesou mais do que a acusação inicial? Esse duelo entre apresentador e presidente não era apenas sobre dois indivíduos. Era sobre a disputa constante entre imagem e percepção. Sobre como, em um mundo saturado de informações, o controle não está mais apenas nas mãos de quem fala, mas também de quem interpreta. E é aqui que o público, mesmo sem perceber, se torna parte ativa da narrativa. Ao rir, ao comentar, ao compartilhar, ele amplifica o impacto e talvez seja isso que mais incomode quem está no centro do alvo. No final dessa sequência, restava a sensação de que ainda havia mais camadas a serem exploradas. O riso tinha cumprido seu papel, mas a reflexão deixada no ar era mais profunda do que muitos admitiriam. Não se tratava apenas de um embate momentâneo, mas de um retrato vivo de como a vulnerabilidade, quando exposta, altera o equilíbrio de poder. E se essa vulnerabilidade for alimentada publicamente, quem realmente está no controle? Se você quer continuar acompanhando histórias que revelam o que está por trás dos discursos e imagens públicas, inscreva-se no canal agora mesmo, curta este vídeo e compartilhe suas reflexões nos comentários. A conversa não termina aqui, e sua participação faz toda a diferença para que possamos ir ainda mais fundo. Kimmel entrou em um território que não se podia mapear facilmente. Não se tratava de um ataque direto ou de uma acusação explícita, mas de uma costura de imagens e histórias que formavam um retrato impossível de ignorar. Ele falava, e no rosto das pessoas na plateia havia mais do que diversão. Havia aquela expressão que mistura prazer e constrangimento, como quem assiste a uma dança arriscada, torcendo para que o dançarino não perca o equilíbrio, mas curiosamente atento para ver se ele tropeça. Não é essa a sensação que todos conhecemos ao assistir alguém poderoso ser testado publicamente? O público sabia que estava diante de algo instável, mas não podia desviar os olhos. E talvez fosse justamente essa a chave. A instabilidade é magnética. Quantas vezes nos pegamos observando uma conversa carregada, um olhar atravessado, uma tensão velada, incapazes de interromper, mesmo sabendo que o próximo instante pode ser mais constrangedor que o anterior? Kimmel explorava essa força, estendendo a corda só o suficiente para que ninguém soubesse ao certo se ela iria arrebentar. E havia outro detalhe. Ele parecia falar diretamente para alguém que não estava lá. As palavras atravessavam a plateia e seguiam até um destino que todos conheciam, mas que não podia se defender naquele momento. É possível que seja essa a essência do desconforto. Assistir à construção de uma narrativa sem que o alvo tenha a chance de interrompê-la. E quando esse alvo é alguém acostumado a dominar a conversa, o efeito é quase cruel. Em determinado ponto, Kimmel mudou o ritmo. Diminuir o tom, às vezes, é mais perigoso do que aumentá-lo. Ele passou a contar pequenas histórias, quase anedotas, com aquele tipo de detalhe que parece irrelevante, mas que constrói imagens difíceis de apagar. O jeito de mexer nas mãos quando está ansioso. A forma como desvia o olhar quando alguém o confronta. O hábito de ensaiar respostas antes de abri-las para o público.
Quem ouvia poderia jurar que estava assistindo a um relato íntimo de alguém que tinha visto tudo de perto. Mas será que isso importava mais do que o efeito que essas imagens causavam? Não é curioso como acreditamos mais no que conseguimos imaginar do que naquilo que é dito como fato? Kimmel parecia saber disso. Não precisava provar nada. Bastava oferecer ao público material suficiente para que a própria imaginação fizesse o trabalho. E uma vez que uma imagem se forma na mente, mesmo que não tenha raízes sólidas, ela é quase impossível de arrancar. Isso é apenas humor ou é um método preciso de minar uma reputação? Talvez o ponto mais provocador fosse a forma como o riso não vinha apenas pelo exagero, mas pela familiaridade. O público ria porque reconhecia traços que já viu em outras pessoas. O chefe que não aceita brincadeiras, o parente que reage com fúria a qualquer comentário fora do tom, o colega que interpreta toda observação como ameaça. Ao trazer essas referências para o palco, Kimmel diminuía a distância entre o alvo e o espectador. Não era mais sobre um homem famoso. Era sobre padrões de comportamento que, de repente, se revelavam universais. E então veio uma pergunta, lançada quase com descuido. Será que a verdadeira força está em não reagir? Foi como se a temperatura do ambiente tivesse mudado, porque essa pergunta não se limitava a Trump. Ela atravessava a política, as empresas, as famílias. Quantas vezes reagimos não para resolver, mas para provar que estamos no controle? Quantas vezes essa necessidade de afirmar poder acaba entregando exatamente o que o outro queria? Enquanto a noite avançava, a performance ganhava uma camada de ironia quase amarga. O homem que construiu uma imagem de controle absoluto parecia, aos olhos de quem assistia, vulnerável a algo tão simples quanto uma sequência bem construída de frases. Não era preciso uma investigação, um documento confidencial ou uma denúncia formal. Bastava o riso. E se o riso é capaz de desmontar um mito, o que mais ele pode fazer? Esse tipo de embate deixa marcas que vão além da piada. Ele afeta como as pessoas falam sobre o alvo no dia seguinte, como contam a história para outras, como reagem ao vê-lo novamente em qualquer contexto. A narrativa deixa de ser apenas sobre o que foi dito e passa a ser sobre o que foi sentido. E a memória do que foi sentido é o que mantém viva a impressão. Não é esse o verdadeiro poder de quem sabe contar uma história? Quando Kimmel encerrou, não havia no ar a sensação de uma vitória clara ou de uma derrota explícita. O que havia era um rastro, a certeza de que algo tinha sido deslocado. Talvez um tijolo tenha saído da parede. Talvez não, mas todos sabiam que a parede já não era exatamente a mesma. E se não era a mesma, como impedir que outros tijolos comecem a ceder? Havia um detalhe que quase ninguém sabia, mas que transformava toda a dinâmica dessa guerra verbal. Antes mesmo de as câmeras serem ligadas, antes da plateia ocupar cada assento, Jimmy Kimmel já tinha recebido sinais de que certas pessoas próximas a Trump estavam preocupadas com o rumo das provocações. Não era medo de ofensa pública, era medo de gatilhos privados. Gente que, discretamente, deixava escapar que certos assuntos, se tocados, poderiam levar o ex-presidente a um estado de fúria que nem seus aliados conseguiam conter. E foi nesse espaço frágil, onde o humor e a vulnerabilidade se cruzam, que Kimmel decidiu avançar. Ele trouxe à tona episódios que ficavam à margem das manchetes, histórias que circulavam nos bastidores políticos, nos corredores de eventos fechados e que quase sempre eram sufocadas antes de virem à luz. Uma delas falava de um jantar beneficente em que Trump, irritado com a disposição das mesas, teria exigido que toda a organização fosse refeita minutos antes de os convidados entrarem. Não havia notícia disso em jornal algum, mas a maneira como Kimmel descreveu a cena fez com que cada pessoa na plateia pudesse imaginar o episódio como se estivesse lá.
O impacto não estava apenas no conteúdo, mas no efeito que provocava. Ao revelar essas pequenas histórias, Kimmel colocava o público em um lugar íntimo, onde a pompa do cargo desaparecia e o personagem ficava nu diante de gestos que revelavam mais do que discursos inteiros. Você já percebeu como, às vezes, uma única cena, mesmo banal, é capaz de mudar para sempre a maneira como enxergamos alguém? Entre essas histórias, havia também a de uma entrevista nunca transmitida, feita anos antes, na qual Trump teria interrompido a gravação 3 vezes para pedir ajustes na iluminação, porque sentia que o ângulo das sombras estava envelhecendo seu rosto. Não é o tipo de relato que derruba carreiras, mas é o tipo que molda percepções. E quando é contado em tom de sátira, não precisa de explicações, a imagem já faz o trabalho sozinha. Kimmel sabia calibrar o ritmo dessas revelações. Alternava passagens mais narrativas, com pausas calculadas, olhares que buscavam cumplicidade na plateia, como se dissesse, vocês entendem do que estou falando. Essa cumplicidade é perigosa para quem está do outro lado, porque cria uma conexão emocional entre quem conta a história e quem a ouve. E conexão, nesse tipo de jogo, é poder. Ele foi além e costurou fatos com pequenas provocações. Citou um episódio em que, durante uma reunião privada com empresários, Trump teria se irritado ao ver um deles usando um relógio de uma marca que ele considerava de iniciantes. O detalhe aqui não era a marca, mas o gesto de interromper a pauta para comentar sobre isso. É como se, no meio de um encontro para discutir questões nacionais, alguém se preocupasse com a cor das cortinas. A plateia reagia com risos, mas por baixo havia uma camada de incredulidade, e essa incredulidade é um convite para questionar prioridades. Em um momento particularmente marcante, ele trouxe uma história sobre um ensaio fotográfico que teria sido interrompido porque o presidente não queria que um dos assistentes segurasse o guarda-chuva aberto. Não é assim que um líder é visto, teria dito. Ao contar isso, Kimmel não precisava exagerar. Bastava dar um passo atrás e deixar que a plateia completasse a cena. É nessa participação do público que o humor mais eficaz encontra sua força. Havia também curiosidades pouco conhecidas, como o fato de Trump ter, durante uma visita a um clube de golfe internacional, solicitado que fossem trocadas todas as bandeiras do local por versões ligeiramente maiores, para que as fotos oficiais parecessem mais imponentes. Não é o tipo de informação que altera tratados comerciais, mas é exatamente o tipo de detalhe que colore uma narrativa. E, em política, as cores muitas vezes importam mais do que os contornos. Kimmel parecia consciente de que o mais valioso naquele momento não era apenas o que se dizia, mas o que ficava suspenso entre a fala e o riso. Usava pausas para que as pessoas respirassem, refletissem, formassem mentalmente a imagem da cena. E, nesses segundos, o peso da história se assentava. Ele também explorou contradições sutis, como mencionar o discurso público de austeridade de Trump, enquanto descrevia, com riqueza de detalhes, um episódio em que o presidente teria pedido a instalação de um espelho de corpo inteiro no interior de um veículo oficial, apenas para ajustar o nó da gravata durante deslocamentos. O contraste entre a imagem pública e o bastidor privado criava uma fricção irresistível. Ninguém esperava que a faísca viesse de tão longe do palco. Um antigo funcionário de um clube privado, onde Donald Trump costumava se reunir com aliados e financiadores, contou a um jornalista que havia presenciado algo incomum. Em plena tarde de verão, no meio de uma conversa aparentemente trivial, Trump teria parado tudo para corrigir a maneira como uma bandeja de café estava sendo segurada. Não era uma questão de etiqueta ou de serviço. Ele queria que a xícara fosse posicionada de modo que o logotipo dourado ficasse voltado para a lente de um fotógrafo que nem sequer estava presente no momento.
A história sozinha já carregava um tom quase cômico, mas foi o que ela insinuava que chamou atenção. Um controle obsessivo da própria imagem até nos gestos mais irrelevantes. Jimmy Kimmel pegou essa anedota como quem encontra um fósforo aceso no meio de um campo seco. Ele não riu de imediato. Alongou a pausa, deixando que a plateia imaginasse a cena antes que as palavras viessem. E então começou a pintar o quadro com detalhes, descrevendo a sala, o clima abafado, os olhares desconfortáveis dos presentes e a maneira como um simples café virou um objeto de mise-en-scène. Ao terminar, não precisou de comentário extra, o riso da plateia já carregava um misto de incredulidade e reconhecimento. Quantas vezes já não vimos pessoas poderosas transformarem situações triviais em palco para reforçar sua autoridade? Mas Kimmel não parou aí. Ele trouxe à superfície um episódio ainda mais peculiar. A reforma de um escritório em que Trump, insatisfeito com a disposição das estantes, ordenou que fossem refeitas para que nenhum livro de lombada desgastada aparecesse na câmera. O detalhe curioso era que os livros não seriam lidos, eram apenas parte do cenário. O comediante, com a habilidade de quem sabe onde cutucar, descreveu o momento de forma que qualquer espectador pudesse sentir a estranheza de alguém gastar energia e recursos para controlar até a textura de um objeto que jamais seria tocado. Isso não levanta uma pergunta incômoda? Se tanto zelo é dedicado a aparências tão pequenas, o que acontece com as questões que realmente importam? A tensão no estúdio crescia conforme Kimmel avançava para histórias que não se encaixavam no roteiro previsível de críticas políticas. Ele falava de um almoço com empresários estrangeiros em que, segundo relatos, Trump teria se recusado a comer até que o prato fosse fotografado sob iluminação adequada. O resultado? O almoço foi servido 3 vezes. É o tipo de gesto que, fora de contexto, poderia ser visto como extravagância de celebridade. Mas, na boca de Kimmel, virou um espelho de prioridades distorcidas. O público reagia não apenas com risos, mas com aquela expressão de quem junta peças de um quebra-cabeça sem perceber. O comediante jogava uma peça de cada vez, sempre nova, sempre com um detalhe inédito, e deixava que as conexões se formassem sozinhas. Isso tornava tudo mais perigoso para o alvo, porque a narrativa não era imposta. Ela se infiltrava de maneira quase orgânica. Será que essa é a forma mais eficaz de minar a imagem de alguém? Kimmel então puxou um fio ainda mais fino. Mencionou que em um evento beneficente, Trump teria pedido para que um espelho fosse colocado discretamente atrás de um pódio para que pudesse observar seu próprio reflexo enquanto falava. A plateia se dividiu entre gargalhadas e um certo desconforto. Esse é o tipo de detalhe que não precisa de adjetivo. Ele fala por si mesmo, e é justamente essa ausência de explicação que o torna memorável. Cada nova revelação parecia ter sido escolhida a dedo para acender pequenas explosões na imaginação da audiência. Não eram escândalos no sentido tradicional, mas fragmentos de comportamento que juntos construíam uma narrativa difícil de desfazer. Como se constrói confiança quando a percepção pública começa a ser alimentada por imagens tão específicas e tão humanas, ainda que desfavoráveis? Em certo momento, Kimmel contou sobre uma visita a um canteiro de obras em que Trump, ao perceber que um fotógrafo registrava o momento, teria ordenado que os operários limpassem as botas antes de entrar na foto. O mais curioso, a obra estava longe de ser finalizada e o chão estava tomado por lama. O gesto não era prático, era simbólico. O comediante descreveu a cena de forma que todos pudessem sentir o contraste entre o cenário caótico e a tentativa de forjar uma imagem impecável. O riso, nesse ponto, não era mais apenas por causa das situações absurdas. Era também pela consciência de que essas histórias revelavam
uma constância de comportamento. E quando o público reconhece um padrão, começa a prever o próximo movimento do personagem. Nesse jogo, a previsibilidade é um problema grave para quem vive de controlar a narrativa. Kimmel parecia medir o efeito de cada frase. Quando percebia que a plateia se inclinava para a frente, ansiosa pelo próximo golpe, ele recuava por um instante, mudava o tom e lançava uma pergunta que deixava no ar. Até onde a obsessão com a própria imagem pode moldar decisões que afetam outras pessoas? Esse tipo de provocação não exigia resposta imediata. Era como uma semente plantada para germinar depois. E então veio a história final da noite, guardada para o momento certo. Um assistente em um evento privado teria confidenciado que Trump, antes de entrar no palco, pedia para ouvir gravações de aplausos de outros eventos, para entrar no clima. Kimmel contou isso sem pressa, deixando que o público absorvesse a imagem de um homem que precisa ouvir um eco artificial para se sentir pronto. Não havia grito, não havia exagero, apenas a cena crua que se fixou na memória de quem estava lá. O estúdio explodiu em risos, mas havia algo mais profundo pairando no ar. Porque no fim, não se tratava apenas de expor hábitos ou manias. Tratava-se de mostrar que, por trás da fachada, existia uma necessidade incessante de validação. E quando essa necessidade é revelada, o poder que ela sustenta começa a perder a força. Não há como ignorar que essas histórias, aparentemente pequenas, funcionam como chaves para compreender padrões maiores. Uma anedota sobre um café posicionado de certa forma, um pedido de iluminação específica, uma exigência fora de contexto, todas elas, sozinhas, poderiam ser tratadas como curiosidades irrelevantes. Mas reunidas, ganham peso, formam um mapa que mostra mais sobre a forma de pensar e agir de uma pessoa do que discursos longos e cuidadosamente escritos. E esse mapa, uma vez decifrado, não serve apenas para entender o passado, mas para antecipar o que pode vir. É por isso que, ao encerrar essa narrativa, não há um ponto final absoluto. As peças continuam no tabuleiro e novas jogadas virão. Kimmel mostrou que é possível desarmar um gigante não com força bruta, mas com a paciência de quem conhece o valor de cada movimento. E talvez esse seja o maior aprendizado. Observar não apenas o que é dito, mas como é dito. Não apenas as grandes ações, mas as pequenas reações que revelam o que está por baixo da superfície. Se quisermos realmente compreender o que move líderes que ocupam o centro das decisões mundiais, não basta olhar para suas políticas ou discursos. É preciso conhecer suas raízes, entender o que moldou suas visões, suas estratégias e até suas contradições. O passado não é apenas um registro, é o código-fonte que explica cada passo dado no presente. E é exatamente isso que torna tão valioso o e-book exclusivo, que reúne as biografias de presidentes como Donald Trump e Xi Jinping, explorando desde a juventude até os bastidores mais estratégicos de seus governos. Ler essas histórias é como ter acesso a um mapa que conecta momentos aparentemente desconexos, revelando por que certas escolhas foram feitas e como elas continuam a moldar o cenário geopolítico atual. Esse material está disponível no comentário fixado. Então, se essa história te fez refletir, se em algum momento você se viu rindo e logo depois pensando no que estava por trás do riso, eu te convido a continuar essa conversa. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e curta este vídeo não como um gesto automático, mas como parte de um diálogo que pode se aprofundar ainda mais. O seu olhar, suas interpretações e até suas discordâncias são o que mantém essa troca viva e necessária. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. De verdade, há muito mais por vir. E se este capítulo mostrou algo, é que as histórias que revelam o lado humano do poder ainda têm muito a nos ensinar. Fique por perto,
porque o próximo conteúdo pode muito bem mudar a maneira como você enxerga quem está no comando.